O tema desta mensagem é: o Senhor é o nosso socorro. Se puder falar isso para quem estiver perto de você, diga: o Senhor é o nosso socorro. Amém, socorro. Aqui em 1 Samuel, capítulo 22, eu vou ler então, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Lê comigo bem forte o versículo 2. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor está ministrando aos nossos corações. E, ó Pai, crendo que a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é fiel, ela é verdadeira, eu peço a direção, a compreensão e a sabedoria do alto, para juntos recebermos a Tua verdade que transforma e liberta. Em nome de Jesus, que esta seja uma mensagem transformadora na vida de cada um de nós. Eu oro, ó Pai, grato em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar então. O Senhor é o nosso socorro. Eu quero compartilhar, conversar sobre alguns textos nessa noite, começando por este. Eu gosto muito desse texto. Para entender o contexto, rapidamente aqui, vamos relembrar que Davi aqui, ele havia sido então ungido pelo profeta Samuel. E depois de um tempo ele se encontra ali diante do gigante Golias, que estava afrontando um exército de Israel. Ele se posiciona para honrar o nome do Senhor. Em nome do Senhor ele derrota o gigante. Isso o torna então conhecido, o torna um herói de guerra. E ele começa então a liderar e a lutar pelo povo de Israel. E o atual rei, era o rei Saul, já rejeitado por Deus, é tomado de inveja, em medo, e começa então a atacar Davi. Então nós temos aqui Davi ungido pelo profeta Samuel. O que era ser ungido? Naquele contexto era justamente a promessa de que uma capacitação especial do Senhor estava sobre ele para um papel, uma função específica, no caso dele reinar sobre Israel. É interessante, eu nunca me canso de dizer isto, que entre a unção de Davi, ou seja, entre o momento em que Samuel derramou óleo sobre ele e disse: você será rei sobre Israel, e até o momento em que Davi sentou-se no trono, tomou posse do reino e começou a governar, passaram-se anos. O que nos mostra que o fato de termos uma promessa de Deus em nossas vidas não pode ser confundido com o fator tempo. Tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Você já ouviu isso? Então creia. Havia essa promessa sobre a vida de Davi. E essa promessa também, e aqui já é um ponto da pregação, ela começou a trazer algumas situações na vida de Davi. Por conta da promessa, Davi começou a ser perseguido. Davi, que estava tranquilo lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, da sua família, é ungido e a partir daí a vida dele muda. Uma das questões que ocorrem é justamente uma perseguição por parte de Saul e do exército de Saul. E nesse momento que estamos lendo aqui, ele então foge, ele sai ali do contexto de Israel e chega nessa região conhecida como Adulão, ou Adulã, como está aqui nessa versão. E ali ele se esconde, olha que interessante, ele se esconde em uma caverna. Diga-se comigo, caverna. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de entrar em uma caverna. Caverna não é um local confortável.
Não é um local agradável. Não é um local onde um futuro rei deveria estar olhando pelos olhos humanos. Mas Davi se encontra então nesse local, perseguido por Saul. E o que me chama mais atenção nesse texto é o versículo 2, que diz que: e todos os homens que estavam em dificuldades, diga assim, dificuldades, ou com dívidas, diga assim, dívidas, ou insatisfeitos, diga insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Só a curva de rio. Já ouviu essa expressão? Davi estava sendo perseguido pelo exército de Saul. Se encontra aqui em uma caverna, fugido. E agora, para ajudar, só enrosco homens endividados. Como é que é uma pessoa endividada? Não sei se você está passando por dificuldade financeira, está endividado ou já esteve. Pessoa endividada, naquele contexto era muito pior, porque alguém que não conseguisse cumprir as dívidas poderia até mesmo ser vendido como escravo. Mas uma pessoa endividada, ela não dorme bem, ela fica ansiosa, preocupada, começa a desgostar da vida. Há pessoas a ponto de cometerem besteiras por conta de dívidas. Homens endividados, homens insatisfeitos. Como é viver com uma pessoa insatisfeita? Já viu pessoa que nunca está bom? O governo está ruim, o clima está ruim, a situação está ruim. Agora você imagina essa pessoa insatisfeita numa caverna. Mas Davi, nem para arrumar um lugarzinho melhor para a gente, né? Uma caverna. Mas Samuel não te ungiu, você não vai ser rei? Como é que você está aqui na caverna? Pessoas insatisfeitas. Diz aqui, pessoas em dificuldades. É bem genérico, né? Pode ser uma dificuldade de saúde, pode ser alguém também ameaçado por Saul, pode ser alguém que cometeu algum crime. Enfim, Davi não apenas estava em uma situação difícil, mas o texto nos diz que muitas pessoas, diz aqui, olha que interessante, essa caverna era grande, né? Havia com ele mais ou menos 400 homens. Eventualmente, se algum desses homens levava aí suas famílias, você multiplica esse número. Mas Deus é o Deus de socorro, amém? Você crê que Deus é Deus de socorro? Davi estava buscando o socorro do Senhor. E o socorro do Senhor, ele é tão maravilhoso que ele pode ser encontrado em qualquer momento, em qualquer local, em meio a qualquer circunstância. Davi não precisava estar no tabernáculo, junto à Arca da Aliança. Davi não precisava estar em Jerusalém, cidade do Deus eterno. Davi não precisava estar na sede do governo como rei. Davi precisava apenas estar na presença do Senhor, amém? Davi não precisava estar cercado de levitas, louvando e adorando, tocando seus instrumentos, para ser alcançado pelo socorro do Senhor. Davi não precisava estar envolto entre os profetas, com palavras de exortação, de fortalecimento, de encorajamento. Ele precisava da presença do Senhor. Eu imagino Davi vendo aqueles homens chegando, um após o outro. É interessante porque o texto não diz que Davi chamou esses homens. De alguma forma eles foram para lá.
Outro ponto que me chama muita atenção é o fator da maioria. Nós somos tendentes a seguir a maioria, todos nós. Lutamos contra isto. Nós temos a fraqueza de ceder à maioria, ao que as pessoas estão falando, ao que a mídia está falando, ao que os nossos familiares estão falando. Pedro negou Jesus porque estava ali entre pessoas que não criam em Cristo, sentou na fogueira junto com os escarnecedores. Se Pedro estivesse entre os discípulos, não negaria Jesus. Mas Davi, ele conseguiu de uma forma poderosa e maravilhosa, em meio a pessoas insatisfeitas, pessoas endividadas, pessoas problemáticas, e não 10, nem 20, nem 30, nem 100. Ele conseguiu não apenas permanecer firme na promessa do Senhor, como ele conseguiu influenciar esses homens. Saiba que esses foram a base, o fundamento do exército de Davi, dos valentes de Davi. Quando nós lemos sobre os valentes de Davi lá em Crônicas, eram esses insatisfeitos, endividados. E aqui não fala que eram guerreiros, que eram soldados, não fala isso. Mas Deus capacitou Davi de tal forma, Deus foi o socorro bem presente de Davi, que não apenas fortaleceu e salvou Davi, mas ele foi um instrumento na vida daquelas pessoas. Porque o nosso Deus não está limitado às circunstâncias, amém? Muitas vezes nós estamos como que em uma caverna, onde não há luz, não há um ar arejado, agradável, e para piorar a situação, quem está conosco não está ajudando. Mas nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, nós cremos. Quem crê que Deus tem o melhor para nós? Amém? Você crê que Deus tem algo para você? Amém? Pode demorar, porque na verdade não demora, tem o seu tempo. Para nós às vezes pode aparentar demora. Para Davi foram anos, sendo perseguido, lutando, guerreando. E atenção, por conta desse período tenebroso na vida de Davi, ele falhou, ele pecou, ele mentiu. Mas Deus teve misericórdia e ele se arrependeu. Mesmo Davi, ele cedeu em certos momentos. Então se você nessa dificuldade, nessa luta, nessa angústia, nesse período que parece que não passa nunca, você falha, saiba que Deus não te abandona, Deus não desiste de nós, amém? Você crê que Deus não desiste de você? Quem sabe olhando no horizonte não há perspectiva nenhuma. Davi ao olhar não tinha uma perspectiva humana. Saul estava no poder, o exército estava com Saul. Você que conhece a história de Davi vai perceber que por tempos, anos, ele ficou mesmo longe de Israel. Ele estava fora do país, do estado Israel, do reino Israel. Ele fugiu, ficou entre os filisteus. Como ele seria rei de um país que ele nem mais morava lá? Ele nem mesmo morava mais em Israel. Ele não poderia mais voltar. Mas o nosso Deus é Deus de socorro, amém? E a palavra dele não cai por terra. Jesus diz claramente: as minhas palavras não passarão. Pode passar o céu, a terra, mas não a palavra do Senhor.
Deus tem promessas para nós, mas nós precisamos entender que as promessas do Senhor envolvem, muitas vezes, circunstâncias adversas. E mais do que isto, como cristãos, como luz do mundo, mesmo naufragando, o Senhor nos capacita para salvarmos outros, amém? Que amém? 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 Porque sabe, uma das primeiras coisas que nós temos a tendência de fazer, quando estamos em dificuldade, em angústia, é abandonar, é desistir dos demais. Começamos a olhar só o nosso problema, só a nossa dificuldade. Isso nos mata, isso nos destrói. Quando nós começamos a olhar apenas a nossa dificuldade, é interessante porque Paulo, quando estava sendo levado a Roma, ele estava no navio preso, junto com outros presos, e o navio prestes a naufragar. Paulo estava preocupado em salvar aqueles homens, mesmo estando preso no mesmo barco. Tem um meme que circula aí nas redes sociais, né? Tranquilo, estamos no mesmo barco, e o nome é Titanic, né? Paulo estava no mesmo barco e ele sabia que o barco ia naufragar, mas ele orou, ele buscou a Deus por aqueles que estavam com ele. Não podemos esquecer o nosso chamado, a nossa missão, que é a salvação, a nossa e dos demais. Amém? É interessante porque Jó, por tudo que Jó passou, a Bíblia nos conta que Deus mudou a sorte de Jó, no momento que Jó orou pelos seus amigos. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jó estava na mesma situação. Deus se revelou a Jó, se revelou aos amigos de Jó, reprovou a atitude dos amigos de Jó, mas a situação de Jó continuava a mesma. Aí Deus, reprovando os amigos de Jó, falou: agora Jó vai orar por vocês. Mas Jó estava do mesmo jeito, cheio de ferida, doente, miserável aos olhos humanos, do mesmo jeito. Não mudou nada a situação de Jó, com mau hálito, fedendo, como ele mesmo descreve, né, nas suas palavras. E Deus fala: ele vai orar por vocês. Deus não muda a sorte de Jó nesse momento. Então muitas vezes o inimigo diz assim para você: olha, mas você vai orar por alguém? Você vai falar de Deus para alguém? Olha a tua situação, olha a tua saúde, olha o teu casamento, olha a tua casa. Você vai? Mas a Bíblia diz que quando Jó então se posicionou e começou a orar, diga-se comigo, Jó orou pelos seus amigos. Amém? Quando ele orou pelos amigos, a Bíblia diz que Deus então mudou a sorte de Jó. Interessante que Deus mandou esses homens desesperados, endividados, em dificuldades, não quando Davi estava reinando tranquilo em Hebrom e depois em Jerusalém. Deus mandou quando Davi estava na caverna fugindo. Agora olha que interessante, vamos imaginar que Davi desprezasse esses homens, Davi deixasse esses homens de lado, falando: não, olha, não dou conta nem de mim, não dou conta nem dos meus problemas, e não dá mesmo. Quem cuida de nós é o Senhor, amém? E não dá mesmo. Davi perderia a oportunidade de ser uma bênção na vida desses homens, e perderia a oportunidade de conhecer e ter esses valentes com ele.
Abra sua Bíblia comigo, se você pode. Quero ler algumas passagens antes de voltar para cá. Isaías capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 1. Olha que tremendo aqui, falando do ungido de Deus, do servo do Senhor. Diz assim: o Senhor Deus me deu seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Amém? Chegou o tempo, amém? Olha que coisa tremenda, amados. O Senhor escolheu o seu servo para levar boa notícia. Como é bom ver uma boa notícia. Às vezes não precisa mudar nada nas circunstâncias, basta uma boa notícia. Você já recebeu uma boa notícia? Não é gostoso? A Bíblia diz que a boa notícia, ela renova as forças. Às vezes basta uma boa notícia. Levar boa notícia: libertação aos escravos, ânimo aos aflitos. E sabe o que é interessante, amados, desse texto? Se você continuar a leitura, nós não vamos fazer isso agora, você vai perceber aqui que fala que esse mesmo servo vai julgar, vai condenar, no momento oportuno. Mas agora olha que interessante, abra comigo Lucas capítulo 4, Evangelho segundo Lucas capítulo 4. Olha o que nós vemos aqui, que interessante isso. Aqui no capítulo 4 de Lucas nós temos o início da ministração, do ministério público de Jesus. E no versículo 31 diz assim, ó: então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia, ou seja, a região dele. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Olha só, eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: ei Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Acho que estou lendo o texto errado, só um momento. Perdão, é capítulo 4, eu falei versículo 31, né? Estou lendo errado aqui, perdão. Versículo de número 16, vamos lá, de novo. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Olha só, Jesus se levantou para quê? Ler o quê? Olha, Jesus lia a Bíblia. Você sabia que Jesus lia a Bíblia? Jesus se levantou para ler as escrituras sagradas. Nós precisamos ler a Bíblia. Se Jesus lia a Bíblia, será que nós precisamos? O que você acha? Ele continua: ele dera o livro do profeta Isaías. Olha, Jesus ia ler Isaías. Nós acabamos de ler Isaías capítulo 61, sim ou não? Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Amém? E ele diz aqui, ó, Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se.
Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje, diga assim comigo, hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Amém? Jesus, ele veio conforme estava profetizado em Isaías capítulo 61. É interessante que ele lê só um trecho. Como eu disse, se você continuar lendo Isaías 61, vai falar da condenação, do juízo, da justiça. Mas Jesus não veio naquele tempo para justiça e juízo. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio como socorro aos cegos, aos oprimidos, aos aflitos. Porque o nosso Senhor é socorro, amém? Chegará o tempo que ainda não se cumpriu, e que Jesus virá para exercer o juízo. Mas nesse momento, Ele está de braços abertos para trazer alívio, salvação, libertação, vista aos cegos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que as pessoas estão cegas, foram cegadas pelo Deus deste mundo. Precisam ter os olhos abertos. Lá em João capítulo 9 nós vemos a história da cura de um cego. Você que está lendo o projeto de vida, leu com certeza. E vimos que um dos pecados ali daqueles homens era que eles criticavam porque Jesus já tinha curado o cego. E Jesus fala com eles, e eles falam: você está nos chamando de cego? Nós vemos muito bem. Aí Jesus diz: então pior ainda, porque se vocês fossem cegos, ainda teria um argumento, uma desculpa. Mas é que vocês estão vendo, não estão percebendo nada, falta de discernimento. Nós estamos vivendo numa época em que Jesus está atento, aberto e nos convidando ao aflito, ao oprimido, ao cego, aqueles mesmos que estiveram com Davi, os endividados, os desesperados, os em dificuldades. E quem que vai apresentar Jesus para eles? Essa é a pergunta dessa noite. Quem que vai apresentar esse Jesus, esse Senhor que eu socorro? Homens e mulheres perfeitos, não é verdade? Sem nenhum problema. Homens e mulheres que estão tranquilos. Será? Ou serão homens e mulheres como Davi, que apesar de estarem sendo perseguidos, que apesar de estarem numa caverna, sabe que o Senhor é com eles, sabe que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, amém? E você vai falar: vem comigo, no vale da sombra da morte. Porque o mesmo Deus que operou em Davi, o mesmo Jesus que abriu aquele livro na sinagoga e falou: hoje se cumpriu as Escrituras, é o mesmo Jesus de ontem, hoje e para sempre, amém? O problema é que nós não falamos. O problema é que o diabo ele consegue nos envolver em nossos problemas. Quem que tem problema? Quem que tem dificuldade? E nós ficamos envolvidos, amarrados, enredados em nossas dificuldades. Esquecemos de que somos luz e sal neste mundo. Olha que texto tremendo, abra comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo de número 10. Aqui Pedro está pregando. Aqui sim é o versículo 34. Então aqui em Atos 10, 34 diz: então Pedro começou a falar, ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, amém? Amém?
pois Ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, olha só, de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, Ele deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos, olha só, curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Porém Deus ressuscitou Jesus, aleluia, no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Esse é o nosso Jesus que viveu, andou, caminhou, pregou, libertando os dominados pelo diabo. E esse mesmo Jesus que falou: agora vocês vão ensinar e vão discipular, vão ensinar todas as coisas que aprenderam, e vão batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos, amém? Esse é o nosso Jesus, essa é a nossa missão. Não interessa se nós estamos em campos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, ou numa caverna, ou no palácio. O Senhor te capacita, porque o Senhor é contigo, amém? Deus não está limitado às circunstâncias. E é tão interessante, eu fiquei tentando imaginar aquela situação, dia após dia, chegando pessoas ali, aqueles homens se chegando ao redor de Davi. E normalmente quando nós vemos esses líderes, esses grandes líderes, pelo menos nos filmes, né? Documentários, filmes, sempre tem aquele discurso inflamado, né? Levanta ali o líder, faz aquele discurso e tal. Davi não faz nada disso, pelo menos o texto não mostra. Davi não precisava pregar, falar. Davi vivia. Aqueles homens viam que Davi era perseguido, mas ele não abria mão de Deus. Eles viam Davi adorando, louvando a Deus. Muitos dos salmos de Davi, que estão no livro dos Salmos, foram pensados, foram refletidos, foram escritos em momentos cruciais. Não viam Davi praguejando, questionando, reclamando. A nossa vida precisa ser essa luz, ser a luz do mundo, o sal da terra, porque o Senhor é socorro. Mas se nós não conseguimos viver isto, como vão crer no Evangelho? Meus irmãos, não fiquemos limitados às circunstâncias. Estamos em circunstâncias difíceis. Talvez vai melhorar, talvez vai piorar. Eu não sei se as circunstâncias vão melhorar ou se elas vão piorar. Nós esperamos o melhor, nos preparamos para o pior, mas em tudo isso Deus não muda, amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nos momentos de fartura, nos momentos de escassez, nos momentos de alegria e de tristeza. Paulo disse: eu sei o que é viver com muito, eu sei o que é viver com pouco, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser elogiado. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem já ouviu essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece? Quando nós observamos o contexto, você vai ver que Paulo está dizendo à igreja: olha, eu já vi o mal e o bem, já vivi o bom e o ruim, já tive de sobra e já tive falta. Tudo posso naquele que me fortalece. As circunstâncias não limitavam Paulo. Não fique limitado pelas circunstâncias. Não pare de orar, não pare de ler, não pare de dar o bom testemunho de Cristo com a sua vida. Não fique aguardando se cumprir a promessa na tua vida para depois fazer algo. A promessa de Deus está
para se cumprir na sua vida. Pode ser hoje, amanhã, pode demorar mais um tempo, mas não fique preso nisto. Nós temos a tendência, isso é tão forte, infelizmente, que nós temos até essa teologia falsa da prosperidade, de que como se o estar bem sempre demonstrasse a espiritualidade, a graça de Deus. A pessoa sempre tem que estar bem, sempre bem de saúde, sempre bem financeiramente, sempre bem no emprego, sempre bem. Se tiver doente, meu irmão, ó, ixi, alguma coisa, ó, está devendo alguma coisa, certeza. Se tiver desempregado, ó, está faltando alguma coisa aí, não é fiel. Isso é uma distorção da verdade. No mundo tereis aflições. Quem falou isso aí? Pastor Pablo? Foi? Quem que falou isso? Jesus diz: no mundo tereis aflições, amados. Jesus diz lá em Mateus 25, falando do julgamento, dizendo: olha, toda vez que alguém passou pedindo comida e vocês não deram, foi a mim que vocês negaram. Você viu alguém passando fome, passando frio e não ajudou, foi a mim que vocês não ajudaram. Não podemos cair nessa mentira limitadora. Nos dias de hoje, alguém poderia falar: mas quem é Davi para você ir lá seguir o cara? Que coach é esse que mora numa caverna fugido? Você tem que ir atrás de um cara, né? Pelo amor de Deus, né? Onde o cara mora? O que ele veste? Qual que é o carro? São circunstâncias que não podem nos definir. Não pode definir. O que dizer das igrejas perseguidas na face da terra? Nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu sou crente aqui no Brasil, em Nova Andradina. Graças a Deus por isso. Se eu fosse em outro lugar, eu não sei não se eu dava conta. Fosse na China, fosse no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, na Coreia do Norte. Graças a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Amados, nós somos sal e luz da terra, sal e luz no mundo. Amém? Que ao longo desse ano que começamos, independente do que vai acontecer, de bom, de ruim, o Senhor é contigo, o Senhor não te larga, o Senhor não desiste de você, amém? E você também tem que ser com Deus, você não pode desistir de Deus, você não pode largar Deus. Pode ser problemático, pode ser endividado, doente, esfarrapado, mal falado, Deus está de braços abertos. E se Deus está enviando para você, não é problema, é bênção, é uma oportunidade de ver a diferença, de ver a obra de Deus na vida de alguém. Amém? A gente só quer ver, né, que vem para nós, né, só o filé, né? Aquele homem firme, aquela mulher que é testemunho, para nós sermos amigos, para nós conversarmos, para me abençoar, para me ensinar, para me falar. Lógico, precisamos, isso é muito bom, mas precisamos também ministrar na vida das pessoas com a nossa vida. Amém? Eu vou repetir: aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Quem sabe amanhã, conforme se cumprir a promessa de Deus na tua vida, essas pessoas hoje vão te abençoar, te auxiliar, te capacitar, estarão contigo. Quem sabe um dia na glória, você vai chegar na glória, você nem sabe, né? Chega lá na glória, chega alguém lá: oh, obrigado, oh, que bênção. Por que eu fiz? Lembra um dia lá? Não lembro. Ele vai te contar uma história que de alguma forma você abençoou a vida dele e ele encontrou Cristo através da sua vida. Você acha que não? Com certeza.
Agora também pode acontecer o contrário, né? A gente nem imagina, as pessoas estão olhando para nós e vendo só a escuridão, só o tenebroso, nada de sal, nada de luz. Irmãos, precisamos nos posicionar. Amém? Precisamos nos posicionar como igreja do Senhor na face da terra. Ontem estava ali no parque, fui levar o Petros no parquinho, aí estava conversando com um rapaz de outra denominação, precisamos conversar ali, e comentando sobre isso. A igreja do Senhor precisa se posicionar. E se nós formos esperar melhorar a economia, melhorar a saúde, melhorar a igreja, melhorar a vizinhança, melhorar a política, nunca seremos salvos, nunca seremos justos, porque sempre haverá problema. Enquanto Jesus não vier para julgar o mundo, os problemas existirão e aumentarão. Mas glória a Deus, porque o Senhor é conosco. Amém? Estamos escondidos, conforme Paulo escreve aos Colossenses, escondidos em Cristo Jesus. Então, mãos à obra. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Pode parecer que não. No momento, pode parecer que não. Pode parecer que não. Como eu disse, o profeta Samuel chegou lá, se você conhece a história, de forma milagrosa, ungiu Davi e falou: você é o rei de Israel. Demorou uns 30 anos para se cumprir. Davi não estava pronto. Imagina colocar um rapaz todo ferido, magoado, porque o próprio pai abandonava ele, colocar da noite podia virar rei. Imagina, foi forjado, foi trabalhado, foi educado, foi instruído pelo Senhor. Quando se tornou rei, se tornou um grande rei. Deus quer te colocar em lugares altos, amém? Mas quanto mais alto, maior a queda, sim ou não? Tem uma frase que eu gosto muito do currículo Hombridade, que diz que o nosso talento pode nos levar a lugares onde nós não vamos conseguir permanecer. Muitas vezes nós temos talento, e esse talento pode nos levar a lugares altos, mas nós não vamos conseguir ficar lá, porque o caráter não está preparado. Você tem talento, glória a Deus. Precisamos também do caráter. Amém? Glória a Deus. Se você quiser se colocar em pé comigo para nós orarmos, para que você seja sal, luz nesse mundo, para que você permaneça firme enquanto o tempo do Senhor está correndo, está se cumprindo na tua vida. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Deus está trabalhando. Deus trabalha no turno da noite também. Deus trabalha. Deus está fazendo. Quantos creem? Amém? E através da sua vida também fará. Se você quiser orar, eu vou fazer uma oração aqui. Você pode fazer a sua oração aí. E depois vamos orar juntos. Amém? Com base nessa palavra. Oremos então, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus querido, porque o Senhor tem um propósito, um chamado na minha vida. O Senhor tem um sonho, mesmo, ó Pai, sem de forma alguma merecer. O Senhor me amou primeiro, me chamou, me escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Deus querido, eu preciso ser conforme a Tua palavra ordena, ser sal, ser luz. Mesmo em momentos tão difíceis, Senhor, mesmo em momentos tão complicados, às vezes, como Davi estava ali naquela caverna, e os homens foram se chegando a ele, Davi conseguiu ser sal, conseguiu ministrar no coração daqueles homens, de tal forma que eles cresceram. Eles viram o cumprimento do teu propósito na vida de Davi e participaram. Senhor, não permita que as circunstâncias dominem o meu coração.
Não permita, Senhor, que as circunstâncias atrapalhem a minha compreensão, a minha visão, a minha fé. Não permita, Senhor. Não permita, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. A Tua presença é maravilhosa, Senhor. E a Tua presença faz a diferença, não importa onde eu esteja. A Tua presença é maravilhosa. Mesmo numa caverna, Senhor, mesmo em meio a pessoas, circunstâncias adversas, a Tua presença, Senhor, faz a diferença. Vivemos dias, ó Pai, de muitas pessoas desesperadas, endividadas, dias de muitas pessoas em dificuldades, ó Pai, das mais diversas. Mas o Senhor é socorro, o Senhor é resposta, o Senhor é salvação, o Senhor é vida, é cura. O Senhor transforma, o Senhor liberta. Eu creio no Teu poder, Senhor. Teu poder está além. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Ah, Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor andou por Jerusalém, andou por Samaria, andou, Senhor, por aquelas regiões, curando, libertando os oprimidos do diabo. Da mesma forma o Senhor continua operando ainda hoje, Senhor, operando, libertando, ó Pai querido, da opressão, da escravidão, da cegueira espiritual, da opressão, Senhor Deus querido, da mágoa, da ira, da inveja, da idolatria, da imoralidade, do vício. Da mesma forma o Senhor continua libertando e curando os corações magoados e feridos. Ah, Senhor, Tu és bom e maravilhoso. Tu és bom e maravilhoso, Jesus. Aleluia. Como é bom te servir e te adorar, Senhor. Se você quiser orar comigo, meu irmão, diga assim: Senhor, Senhor Jesus, nós te louvamos. Obrigado por esta mensagem, por esta verdade. Obrigado, Senhor, porque apesar das circunstâncias, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor não muda, e a Tua graça me basta. Senhor, eu creio no propósito, no chamado que o Senhor tem para a minha vida, e eu me disponho a vivê-lo no tempo certo, e a ser luz, a ser sal, para a glória do Teu nome. Senhor, me ajude a não desistir, a não desanimar, a não esmorecer. Me ajude, Senhor, a manter os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da minha fé. Espírito Santo, obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é luz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é verdade, é vida. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Creia, creia, o Senhor é contigo. Amém? Você crê nisso? Quem sabe você está passando por vales verdejantes. Glória a Deus. Mas pode ser que não. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer assim comigo: somos mais. Diga bem forte: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Eu creio. Eu vou orar encerrando o culto, vou orar pelas ofertas, pelos dízimos, como nós temos feito. Então,
Nós, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, você pode participar com as ofertas, os dízimos, participar com a sua canção, louvando ao Senhor, e após a canção, estamos encerrados. Amém? Glória a Deus. Oremos então. Pai querido, santo, Rei da glória, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu peço que essa palavra permaneça em nós, de tal forma, Senhor, que ela permaneça nos fortalecendo, frutificando, nos capacitando para toda boa obra, em nome de Jesus. Que ela não seja esquecida, Senhor. Pai amado, querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Consagramos, Senhor, as ofertas, os dízimos trazidos à sua casa. Obrigado, Senhor. Declaramos que tudo que existe nos céus e na terra é teu, Senhor. Somos teus, precisamos de ti. Ensina-nos a administrar, a sermos mordomos fiéis ao Senhor. Eu clamo, peço a provisão do Senhor sobre a tua igreja, a provisão do Senhor sobre os lares aqui representados, a provisão do Senhor sobre este lar que está ouvindo essa mensagem, a provisão do Senhor em nome de Jesus. Eu oro, nós oramos gratos a ti. Eu declaro a bênção, a graça do Senhor sobre cada um aqui ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos louvar.